Foi. Bom, bom dia a todos. Então, hoje, 5 de novembro, então, dando continuidade às reuniões do subgrupo Pêndulo, do Locomotion. Hoje a gente vai ter a apresentação da Diana sobre o tópico de gravidade na locomoção humana. Então, Diana, fica à vontade aí para compartilhar Muito a tela. bem. Vou compartilhar então com vocês. Como eu não vou conseguir ver a vocês uma vez coloquei a apresentação, aí vocês me avisam. Tá. Conseguem enxergar? Sim, tudo certo. Tá, muito bem. Bom, então vamos a dar... eu vou demorar um pouquinho mais de 10 minutos para conseguir mostrar uns vídeos que trouxe para vocês. Então, assim, hoje vamos a dar continuidade ao artigo do professor Leonardo Tartaruga e todos os colaboradores, mas hoje vamos a falar especificamente da locomoção em baixa gravidade. A gente sabe que nossa mecânica de movimento, de locomoção, assim como toda a parte musculoesquelética, ela se adapta a nossas condições ambientais. Estou falando mais específico da gravidade na qual estamos na Terra, mas a pergunta é como seria essa mecânica e esse custo energético de transporte quando estamos em hipogravidade. Então, antes de me colocar os pés na Lua pela primeira vez, os pesquisadores Margaria e Cavagna, eles publicaram em 1964 um artigo na qual eles realizaram um modelo experimental simulando como seria a caminhada em hipogravidade. E eles que falaram que essa locomoção, nossa locomoção na Terra, basicamente, essa energia muscular que utilizamos é para elevar o corpo, que consequentemente aumenta a energia potencial e se transfere para a energia cinética, na qual nossa velocidade de transição de caminhada para corrida acontece aproximadamente a 8,5 km por hora, que gera um aumento de energia potencial e cinética. E eles trazem, e eles dizem em um artigo de 1964 que possivelmente caminhar na Lua seria impossível. E por quê? Porque elevar o corpo na Lua requeriria um menor gasto energético, consequentemente também haveria uma menor energia potencial, e essa velocidade de transição entre corrida e entre caminhada para corrida aconteceria em velocidades menores. E mesmo que se corresse a uma velocidade máxima, seria difícil porque devido ao peso, à massa do sujeito, das pessoas, que dificultaria essa aderência do pé no solo. Então, eles propõem, naquela época, que saltar era o melhor mecanismo para ter uma maior velocidade de progressão e, mesmo assim, haveria uma menor energia elástica e uma frequência do passo devido ao movimento no pendular, a la parabólica, al movimiento parabólico que se gera durante o salto. 5 anos depois, o homem pisa a Lua pela primeira vez, e eu trouxe a foto não só dos tripulantes da aeronave, que muitos hemos conhecido, escutado deles, mas também quis trazer a esta pesquisadora, a matemática Katherine Johnson, que faleceu o ano passado, que foi esta mulher foi uma das principais
cientistas matemáticas em calcular a mão a trajetória que ia fazer a aeronave da Terra para a Lua. E aí é bastante interessante, porque às vezes escutamos muito da tripulação, dos astronautas, mas pouco sabemos dela, e eu quis hoje trazer também como para dar essa importância, essa labor de esta pesquisadora, de esta mulher. Então, eu trouxe aqui um vídeo para que vocês vissem um pouco sobre a locomoção na Lua, as dificuldades de locomoção e de adaptação. Depois do que o homem pisa a Lua, em 1972, o professor e o pesquisador Cavagna, ele publica um artigo na qual ele também fala que saltar na Lua seria como o melhor mecanismo para se locomover. Então, eu só não vou mostrar todo o vídeo por questão de tempo, né? Mas aí, para vocês, mais ou menos ilustrar essa locomoção, né? Aqui. 30 anos depois, o professor e pesquisador Alberto Minetti, ele decide ou faz uma pesquisa em 1998, em qual ele compara a caminhada, a corrida e o skipping em terra, e faz toda uma análise do custo de transporte e o trabalho mecânico. Então, nesse skipping, eu vou mostrar aqui este seguinte vídeo, en el cual el skipping tem dois tipos de skipping, uno unilateral y otro bilateral, aquí como vemos en este vídeo. En el unilateral fica una perna frente y la perna de atrás tenta alcanzar esta perna de frente, mas sin sobrepasarla. Y tem otro skipping que también es utilizado en la locomoción en la Lua, que es bilateral. Y en este artículo se trae este skipping bilateral, en la cual hay un salto en la misma perna y después hay como un duplo salto en la otra perna. Eu não achei así un vídeo que pudiese mostrar, mas entonces son esos dos, skipping unilateral y bilateral, y este artigo trae um pouco mais do skipping bilateral. Então, o que encontrou o professor e o pesquisador Alberto Minetti? Ele fala que quando comparou skipping com corrida, eles observaram que o skipping tem pouca variabilidade na frequência passada em todas as velocidades, ou seja, ela é mais constante. Adicionalmente, além de comparar o skipping com a corrida, ele comparou seus dados com um artigo que tinha sido publicado do galope e trote no cavalo. E eles que foi o que observaram? Observaram que o skipping em terra, sim, ele tem um maior trabalho interno, ele tem uma frequência passada maior, mas similar com o galope do cavalo. O gasto de energia é mais alto que a caminhada e que a corrida. Entretanto, o trabalho externo é similar com a corrida. Y algo así que también llamó la atención fue que esa eficiencia aparente similar con la caminhada. Y cuando él pesquisó esas fuerzas de reacción de solo do skipping y da corrida, entonces en esta primera imagen aquí da izquierda vemos las fuerzas de reacción de solo vertical.
esta da caminhada em 3 velocidades. E aqui vemos então já a força de reação vertical do skipping e a força de reação do solo da corrida. E quando vemos essa força de reação do solo horizontal, vemos que a skipping também é bem maior comparada com a caminhada e com a corrida. Quando lo analisamos en este gráfico, que son las curvas a veces que estamos más acostumadas a ver da corrida, observamos que ele tem comportamento diferente ao skipping. Além de ser maior, ele também, esta força de solo vertical, ele funciona diferente. Enquanto na corrida, quando há apoio calcanhar, há uma desaceleração, do pé, há uma desaceleração e depois uma aceleração, e no skipping acontece primeiro uma aceleração e depois a freagem como tal. Então, isso foi hallazgos que ele encontrou a nível da explicação mecânica em terra desses 3 mecanismos de locomoção. Mas, 18 anos depois, o mesmo professor Alberto Mineta e o pesquisador Gaspar Pavey, eles, com a ajuda e evolução da tecnologia, então conseguiram realizar essa comparação de locomoções, mas em um laboratório de hipogravidade, simulando como tal as gravidades da Terra, como da Lua, como de Marte. Então, quando eles compararam esse trabalho mecânico nas 3 gravidades, e nos diferentes locomoções, que foi o que observaram? O salto, essa locomoção no salto tinha, em terra, tem alto trabalho externo, como também trabalho interno, portanto, trabalho total maior. O skipping em terra, como já tinha se visto em um estudo de 1998, era parecido ao da corrida, entretanto, o trabalho interno maior, igual que o trabalho total no skipping maior. Só que quando a gente começa a observar como ele com outras gravidades, ele muda. Sim? E a Lua ter uma maior hipogravidade que Marte, e vocês aqui observam as diferenças, como mudam, em la qual há uma grande diminuição do trabalho externo, o comportamento do trabalho interno é completamente diferente, em o qual o salto é bem menor, esse trabalho interno, o skipping também é menor comparado com a terra, e já a caminhada e a corrida, eles têm um maior trabalho interno. Já no trabalho total, eles também têm um comportamento diferente, na qual a corrida tem um trabalho mecânico maior, total maior, comparado com o skipping e com o salto. Mas o dado que deixou, assim, que consigo explicar, porque também os astronautas preferem se locomover en skipping y en trote, es porque cuando compararon el costo de transporte, observaron que este custo de transporte que tinha o skipping e o salto em terra, que era muito alto, quando está hipogravidade, ele diminui significativamente, ele é muito baixo. Além por ter o skipping, por produzir uma maior força de reação do solo, ele permite uma maior aderência do pé no solo com um menor custo de transporte. Então,
Então, isso para trazer um pouco sobre este capítulo de como é a locomoção em hipogravidade. Obrigada. Bom, tentei apresentar nos 10 minutos, mas era complexo, mesmo assim foram 14 minutos. Mas, Ótimo, Diana. Parabéns pela apresentação. Eu marquei 14 aqui também. Vamos dar bom dia para o Marcelão, para o Lucas, que entraram. Bom dia. Bom dia. Então, não sei, professor, quer... Eu queria fazer uns comentários e fazer pergunta também para a Diana. Parabéns, Diana, pela apresentação. Eu estou com um sinal de... Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Tá, primeira coisa, assim, para fazer uma síntese, né, dessa questão da hipogravidade, que eu me lembro que me marcou quando a gente teve que preparar toda a revisão e tal, é que parece que conforme reduz a gravidade, tudo tende a diminuir, né, o custo, né, os trabalhos mais importantes, né, o trabalho externo, o trabalho interno, reduz também os mecanismos minimizadores, então isso facilita, assim, se a gente começar a memorizar, né, decorar, assim, o que acontece com a fisiomecânica de locomoção, essa seria uma boa saída, né, tudo reduz, assim, e tá certo, né. Agora, tem algumas coisas que reduzem mais do que outras, agora vamos para o segundo nível, assim, de complexidade de informação, né, a Diana ali falou também isso, né, o que acontece, especialmente nas marchas que custam mais na gravidade terrestre, né, elas são mais reduzidas, porque tudo se aproxima, né, o que a Diana falou, né, os custos ficam muito próximos em diferentes tipos de marcha. Isso é estranho, porque na gravidade terrestre não é assim, né, a Diana explicou bem, o skipping custa muito, né, é uma marcha abandonada pelo nosso processo evolutivo, porque gasta demais, né, os quadrúpedes, por exemplo, usam, né, o skipping, que é galope, né, o nome, em altas velocidades. Nós não, nós usamos ela em velocidades intermediárias. Mas que ruído. E nós usamos em velocidades intermediárias. E custa muito, né? Então, quando vai para a hipogravidade, elas reduzem bastante e se tornam até a marcha escolhida, né? Que foi o que a Diana falou. Lá em 60, eles falavam em marcha saltitante, né? E depois, uns anos depois, já nos anos 90, eles começam a ver, realmente, notam que o que eles mais usaram era o skipping mesmo. E aí tem um fator que a Diana falou, né, a razão que não é tanto energética e mais de segurança. A Diana colocou o vídeo que é muito bom, né, eles têm umas séries de quedas ali em situação, e é fácil de mostrar aquilo. Saltar com os dois pés juntos é muito mais perigoso do que fazer um skipping, né, o skipping tu tem uma base muito maior, assim, né, isso é interessante, porque o local ali é sempre com terra, é irregular, né, e é em alta velocidade, o controle ali é um pouquinho difícil, né, e de novo, o aparelho musculoesquelético não está acostumado para aquilo, então por isso que os mecanismos minimizadores não atuam tanto, né, e no fim das contas, continua econômico, né. Outra coisa que eu acho interessante também, para trazer para vocês como resumo, é uma coisa que o Cavanha viu, que a Diana também mostrou rápido e tal, mas é um bom resuminho dessa matéria, que assim, ó, tem uma força que é básica, se a gente pensa sempre nos mecanismos básicos, que é a questão gravitacional. Se a gravidade reduz, a gente sabe que a energia potencial reduz. Então, para uma marcha que tiver a mesma oscilação, o custo em termos de energia potencial vai ser reduzido proporcionalmente à gravidade, porque energia potencial é mgh, né? Então, ali está, o G reduz 6 vezes na Lua lá, ou 3 vezes em Marte, então tu já tem essa redução por aí. E aí começam os problemas das trocas de energia, por isso que o recovery não é tão bem trabalhado, porque tu tens uma redução muito grande de energia potencial e a energia cinética não reduz tanto. Então, isso traz esse problema, por isso que o recovery diminui. E a outra coisa que eu acho que é comportamental é que com essa redução, essa redução de energia potencial na origem das forças, né, que estão atuando ali no sistema,
isso faz com que também a locomoção, a caminhada seja reduzida em velocidades. Isso, na prática, significa dizer o seguinte: tu começa a caminhar na hipogravidade, tu pode caminhar em velocidades muito restritas, porque daqui a pouco tu já está passando a força gravitacional para te empurrar, e tu começa a saltar, né? Resumindo, é um pouco isso, né? Tu começa a saltar mais rápido, que é daí que vem o duty factor também, que é uma relação de energia centrípeta e centrífuga, né? Isso também tem a ver com isso, ou seja, tu vai começar um número de Froude muito menor, né? Não é duty factor, é número de Froude, um número de Froude muito menor, né? E aí tu começa a saltar na prática, ou seja, tu caminha em velocidades muito pequenas, né? E a última informação que eu queria dar desse assunto, que eu acho muito legal, é que o professor Minetti e o nosso amigo Gaspari não estão nem um pouco interessados, é que esse entendimento que se tem sobre a hipogravidade é uma bela maneira de entender também o que acontece quando a gente faz marchas com sustentação de peso. Isso tem possíveis aplicações, e deveria se fazer um pouco mais, né, do pessoal que usa a sustentação de peso na reabilitação ou para treinos de velocidade, entender um pouco dessa fisiomecânica que o pessoal da hipogravidade nos ensinou, né? Mas são áreas que estão bem separadas, mas deveriam estar mais junto, porque quem vai usar a sustentação deveria entender dessa mecânica geral, né, nesses termos, porque tem algumas coisas que realmente tem muito sentido ali, e aí dá para entender até as limitações de uma prática com sustentação, que eu sei que na físio é bem comum, o pessoal vende aqueles equipamentos, até alguns muito caros, de sustentação, etc., e poderia se entender melhor a aplicação deles entendendo essa fisiomecânica geral, né? E aí encerro por aqui, né? Diana, eu não vou te fazer nenhuma pergunta para sacanear, vou deixar os colegas ali, o senhor Marcelo, que tem uma alta experiência em hipogravidade, especialmente com o modelo dele dos mares do norte lá. No mar, né, claro, porque se for para a terra, aí é difícil, porque o acesso à água já é mais complicado. Agora o modelo aqui é kitesurf, que já mudou, eu estou usando o kitesurf. Não tenho, eu cheguei atrasado, é ruim pegar assim, não tenho... Desculpe aí. Cheguei atrasado, não tem muito o que contribuir. Quero mais ouvir vocês aí. Eu tenho uma dúvida, então, mas agora, nessa tua fala, professor, então, pensando na hipogravidade, tudo reduz, energético, metabólico, mecânico, metabólico, tudo reduz. Então, um determinante principal, se o cara vai correr ou vai fazer skipping, está relacionado mais à questão do equilíbrio, dá para a gente pensar assim, mais essa questão de estabilidade, ou não tanto por aí? Tem duas coisas, eu esqueci de dizer outra também, que talvez a Diana já tenha dito, que o skipping unilateral, ele é mais usual também, porque tem outro problema, né? Tem os suits, as roupas que eles usam. Eles usam roupas muito pesadas, né? Então, a corrida, por exemplo, o salto não seria tanto, mas a corrida, ela não é tão útil porque tu tem um trabalho interno ali para jogar a perna à frente. O skipping não tem esse problema. O skipping ele tem essa característica no unilateral, né? E é por isso que se usa mais o unilateral, porque tu não tem a necessidade de botar a perna para frente, né? Numa certa parte do ciclo, né? E isso reduz o trabalho interno, né? Então tem essa questão também que não se sabe até onde é prático ou não. E o Minetti, por exemplo, não estudou, né? Que é o efeito do peso nas pernas, mesmo pela roupa mesmo, né? Porque tem isso também, eles são meio limitados por causa daquela roupa, então locomoções que se mantêm com as pernas no mesmo lugar é melhor do que ficar fazendo esse padrão de movimento, né, onde tem um monte de fio passando e sistemas de controle por tudo que é parte ali na vestimenta. Então isso é outra coisa. Agora, o peso principal eu não sei. Quando eu discuti com o Gaspari sobre isso, o Gaspari não queria muito colocar essa questão, ele queria só falar de energética, assim, né? Mas eu comentei, estava nos artigos, inclusive, né? Embora não tenha sido tão estudado, é uma coisa que é muito básica, né? E tu vê pelos vídeos ali, a base de suporte é muito grande. Agora, realmente, se é o principal ou não se sabe. O que tem, sim, é que, assim, ó, a energética em si não explica tudo, porque o custo energético é similar entre salto e skipping, por exemplo. Então, não dá para entender só por isso o porquê que eles decidem caminhar mais com skipping, né?
Agora, sim, tem essa questão que é até intuitiva, só olhar o vídeo, é a questão da estabilidade mesmo, né? A base de suporte durante a marcha, embora não tenha sido estudado assim, em tanto detalhe, mas isso é uma opinião minha, que no artigo a gente só colocou como mais um componente, mas eu acho que a estabilidade ali, tem a questão energética, que faz a gente decidir, né, a fazer isso ao invés de correr, por exemplo, mas eu acho que também tem a questão da estabilidade, assim. Eu gostaria de complementar aí com algo, e é assim, no artigo do professor Ninetti e do Gaspare, eles falam algo de uma comparação que eles fizeram entre o skipping unilateral e bilateral, e é que o skipping unilateral, ele tem 10% menos frequências do passo do que o skipping bilateral. Então, eles conseguem manter com menor frequência também desse passo. Ah, boa. Só isso já é uma razão. Mas lembra que tem ainda a outra questão de jogar a perna à frente, né? No skipping bilateral, tu faz isso aqui, daqui a pouco tu troca, né? Tu faz isso aqui. No outro, tu faz isso aqui, né? Então, tem essa componente aí que também vai impactar. Mas ver só a frequência geral já alterando, isso já a gente sabe que é algo que impacta o trabalho interno, né, e a energética. Agora, o que eu vejo, assim, até para o grupo, eu me lembro que eu falei com o Gaspar há anos sobre isso, né, é que até a gente queria ter com a sustentação de peso, que depois a gente perdeu ali no laboratório, e a gente nunca usou, na real, né, não foi também um desastre, porque a gente não teve braço, mas um dia, assim, em gente que tem interesse de ir para esse lado da fisiomecânica, também com aplicações para fisioterapia, por exemplo, essa questão da sustentação de peso ali é um modelo de estudo enorme, né? Porque a base tá aí, né? Por exemplo, sobre essa questão da hipogravidade, ela nos ajuda a entender várias coisas. Tem que ver o quanto isso se aplica, mas vai ser muita coisa aplicada. Mas depois tem as aplicações nas terapias mesmo, né? Dependendo do tipo de restrição, quando as pessoas são colocadas a fazer a reabilitação locomotora, né? Ali tem um mundo de coisas para se descobrir em termos fisiomecânicos também, né? Porque a gente sabe que o AVC vai responder de um jeito, né? O amputado vai responder de outro, né? Devido a outras questões de assimetria, etc. E eu acho que isso é um campo de estudo muito interessante, né? Mas que a gente não tem braço agora. Isso aí eu espero que algum aluno meu que vire doutor no futuro vá para esse lado também, porque ali tem um espaço muito grande e, ao mesmo tempo, com essa mensagem fisiomecânica forte da ciência, né? Não só respondendo aos problemas, que já é interessante, mas também ajudando a entender mais ainda dessas bases fisiomecânicas de locomoção, né? Uma outra coisa que tem de aplicação é com a corrida de velocidade, né? Que usam também a sustentação, né? Eles colocam lá, eles chamam de over speed training, né, em esteiras bem caras, né, então eles simplesmente seguram um pouquinho o cara, fazem uma força para cima, assim, né, tem um sistema de cinturão, né, e tal, em torno aqui do quadril e tronco, e o cara é suspendido um pouquinho, aí tu pode escolher até o percentual, e pouca coisa, 5% da massa corporal, faz com que eles consigam correr em velocidades acima do que seria o máximo. Isso é um tipo de velocidade que a gente chama assistida, né? E também é um modelo de estudo que é pouco explorado também, né? Assim, sistematicamente, né? É outro campo que vem disso, embora isso o Minetti não tenha estudado tanto ainda, né? Não tenham botado os coitados lá para correr em velocidade máxima, supramáxima, que é perigoso mesmo. Eu não sei se vocês sabem, esse laboratório, a Diana falou, né? O laboratório do Cavani, o estudo do Cavani em Margaria, foi feito numa saída de ar de prédios, tá? Que tem um nome agora que eu esqueci em latino, não sei se a Diana lembra. É um nome latino que é uma invenção romana mesmo, de prédios altos. O Cavedium, isso aí. Cavedium, né? O Cavedium é um nome latino, né? Que é uma invenção romana para tu ter uma
uma corrente de ar, assim, nos prédios, né, para fluxo de ar, assim, em prédios grandes, né. É uma invenção que nós usamos nos nossos prédios mesmo, né. Nossos prédios têm uma saída de ar lá, geralmente, né, que tem essa função aí para ajudar a correr a ar e tal, né. E eles têm isso lá no laboratório em Milão, né. O Cavanha com Margaria construiu um sistema de elásticos lá bem grandes e foi lá que ele fez esses estudos. Ficou fechado 50 anos, sei lá quantos anos, mais ou menos uns 50 anos ficou fechado aquilo lá. Imagina, estava uma imundície, e aí o pobre do Gaspar me conta a história. Eu fui ver, quando eu fui em 2015, 2016, eles estavam coletando esses dados aí que a Diana mostrou e tal, de alguns estudos que foi a base das coisas mais atuais para esse artigo aí, de revisão. E eu via um buraco, assim, né, é um cavédium, né, mas tudo meio sujo, assim, e ali tem uma esteirinha pequena, que eles conseguiram colocar em um sistema de câmeras do Vicon, né, que foi dali que eles calcularam o trabalho externo, interno, e a parte de metabolismo, né, mas esse laboratório continua funcionando, e agora tem até apoio da Agência Espacial Europeia, eles estão para fazer algumas coletas ali, né, e nós com o Gaspar a gente brinca, porque o pessoal acha que agência espacial, né, vai virar um laboratório da Agência Espacial Europeia, mas é uma coisa bem... Quando se alguém conhecer aí, eu não sei se o Marcelão chegou a conhecer, mas também se não conheceu, não perdeu nada, porque imaginem um buraco sujo, meio escuro, assim, mal iluminado, onde tem uma esteirinha que eles arrancaram tudo, só tem a parte de baixo da esteira, pequenininha ali, e depois as coisas para segurar as câmeras e o sistema de elásticos, que isso é o genial deles. Eles fizeram de um jeito muito longo, em que a força de sustentação, ela se mantém constante, ela se aproxima muito a uma força gravitacional, digamos assim. Mas para isso eles precisaram de elásticos que o pessoal usava de bungee jump, eles tiveram que calcular a rigidez certinha para deixar uma rigidez que se mantivesse bastante constante, assim, né, e simulasse, né, a hipogravidade. Está aí feito o laboratório. O nosso não, né? O nosso sistema de sustentação era bem menor. Eu nem sei onde é que está aquilo, não sei se alguém sabe onde foi parar. E tinha um sistema, como é que se chama? Uma estrutura de metal que ficava embaixo da esteira, assim, vinha duas barras e segurava em cima e tinha um gancho em cima. Se usou um pouquinho na clínica até de fisioterapia. Isso aí eu consegui por empréstimo com o pessoal da Embramed, né? O dono lá me emprestou, porque eu falei para ele que eu ia abrir uma linha, mas aí eu não tinha nem esteira ainda, aí ficou na clínica, depois ficou ali com a gente e a gente usava como sistema de segurança só, né? A gente fazia aquelas corridas, eu também testei o projeto do Léo ali, eu fiz alguns experimentos, correndo mesmo na inclinação, e tinha esse sisteminha que ajudava, tinha testando, mas depois se perdeu, não sei onde é que foi parar. Mas yo que ele está lá, sí, porque incluso para algunos, si no estoy mal, y Valeria me corrige, ele incluso fue utilizado para segurança quando se fez a coleta com os pacientes de paraparesia. Não, é outra coisa, aí eles montaram a coisa no teto, né? Sim. A gente fixou os ganchos no teto. Mas não sei se estamos falando do mesmo, de equipamentos diferentes. O que eu estou dizendo é um aparato, uma tipo estrutura tipo uma gaiola, não é? Uma gaiola, isso aí. Uma gaiola que a gente botava a esteira por cima, assim, né? E aí a gaiola ficava toda... Tinha duas barras de ferro que juntavam em cima outra barra e o gancho. Os coletes, isso sim. Aí a gente usou partes, né? Isso. Porque nós tivemos que fizemos 2 moldes, eu acho, com o Alex, com o Léo, me lembro, a gente foi vendo que dava, pegamos uma de bombeiro, e aí essa estrutura aí foi que a gente levou lá para cima, né? Isso é igual. Mas o sistema de ferros ali para a esteira, eu não sei onde é que foi parar. Certamente não foi para a esteira porque a nossa esteira foi para fisiologia, né? Só que ali, eu acho que ali não ficou a estrutura de metal, porque o Álvaro não tinha interesse. Eu nem sei se entrava, essa linha era pequena também, baixinha. Ô, Tarta, desculpe, só uma pergunta rápida. Mas tu deixou isso? Desculpe perguntar. Mas tu deixou, assim, os caras chegaram e tiraram, assim, ficou de boa, assim? Sabe o que é, Marcelo? Essa esteira não era nem minha, né?
assim, ó, era um dinheiro lá do Senesp, que não era para mim, era para o Álvaro. O Álvaro ia comprar esteira, e aí eu falei com o Álvaro, disse, Álvaro, pelo amor de Deus, me deixa eu participar, porque aí a gente bota uma esteira maior. Eu consegui convencer ele, ao invés de comprar uma HP Cosmos, que seria o dobro, compramos uma pela metade do preço, Embramed, feita sob medida. Aí convenci o cara da Embramed a fazer um modelo novo, era Reab 01, que ele chamava, né? Eu acho que não vendeu muito, porque não vi mais falar muito daquilo, mas eu disse que ia ser o show, assim. Então, eu consegui convencer ele que seria maior, ela tinha, ao invés dos 50, 60 centímetros que as ATL, Super ATL tem, aí sugeri para ele 1 metro, 1,10 m, né, de largura, era grande também, no comprimento, assim, e a inclinação boa, com velocidade mais alta. Aí eu botei de tudo, e botei até essa estrutura que eu disse para ele, até a sapata, isso que faltava o nome, essa sapata que ficava como uma sustentação de peso, né? E aí ele usou para vender, botou ali os decalques dele e botou no catálogo de venda da Embramed, né? Só que era do Álvaro, né, Marcelo? Esse que era a questão. Aí o Álvaro depois disse, acabou nossa esteira lá da fisiologia, estamos precisando dessa. E é verdade, né, que a gente estava usando pouco essa, né? A gente não conseguiu, a gente usou um pouquinho, mas não. Também não é que estava usando sistematicamente, né? A gente tinha esse problema também, né? Lá na piscina a sala é muito pequena para ela, né? E ali no laboratório a gente tinha um problema de usar no espaço que é do Jefferson, né? Quer dizer, só se ferrando. Porque o que o Léo colocou ali, que é uma cadeirinha tipo de escalador, assim, né? Adaptar aquele sistema ali não daria, ficaria muita grosserice, assim, ou será que teria como... Não, dá, porque o que a gente tem é meio parecido com o que tinha antes, né? A única coisa que eu estava comentando lá no início, quando eu puxei esse assunto, é que o nosso sistema não é tão bom que nem o do Minet, né? O nosso é um cabo fixo de metal, ou seja, a gente não simula exatamente a força gravitacional. Esse é uma diferença com os estudos de sustentação que o pessoal faz, porque não é uma força constante, assim. A pessoa, conforme vai caminhando, aquela tensão sobre o cabo não é o mesmo, ela oscila, né? Embora a tensão no cabo é igual, mas tu não fica pendurado sempre com a mesma força, tu vai oscilando e o sistema não se ajusta para isso, né? É um sistema fixo, né? Então, nisso, para fazer estudos mais mecanísticos é mais limitado. Agora, eu acho que para estudos mais aplicados não é um problema, até é bom que seja mais realista mesmo, porque aí é mais fácil das pessoas usarem também, né? Nas condições que tem agora, né? Mas essa é uma diferença, né? A diferença, e esse é o segredo, isso aconteceu também com o estudo do Edson lá em Colorado, né? O Huckhamer queria fazer uma força de frenagem para representar a força do ar, né? A resistência do ar para o projeto das 2 horas, né? O to break lá do Kipchoge, né? Da Nike, né? Quebrar as 2 horas da maratona. Então, ele queria simular essa força. Ele fez um sistema de roldana, que a força vinha também, acabava vindo lá de um sistema de elásticos de cima, assim, que ele ia botando um peso, mas tinha um sistema de elásticos. E o segredo estava em fazer um teto bem alto. Então, transmitia essa força de frenagem passava por uma roldana, e lá em cima eles tiveram que abrir um buraco, abrir o teto, inclusive, do laboratório, para fazer os 5 metros ou 6 metros que precisavam para ter esse elástico controlando essa força, tornando ela mais constante. Então, tu tinha uma força te frenando que era mais constante ao longo das passadas, né? Mesmo segredo, assim, acabaram usando essa mesma estratégia. Mas precisa dos 5, 6 metros ali de oscilação, coisa que a gente não tinha na sapata, por exemplo. Eu não sei vocês da fisioterapia ali, essas práticas de treino de sustentação ali de peso, vocês têm alguma aula sobre isso, assim? Porque eu sei que tinha uma jogada, tinha até uma aluna do Zaro que tinha construído um sistema eletrônico, meio automático, de sustentação, que a pessoa caminhava, era poucos passos, assim, tinha um sistema que controlava a sustentação de peso, e a pessoa caminhava no solo ali, é tipo um trilho, assim, né?
mas eu acho que não tem estudos assim específicos assim como esses aqui, controlando o que altera mesmo, né, na energética e tal. Eu vi algumas coisas aplicadas, mas não sei o nível de publicação e tal. Não sei. Agora, talvez o Lucas fale melhor, assim, mas eu na faculdade eu não lembro de ter aula sobre isso, assim. Eu já atendi uma paciente, que eu atendi ela na água, e ela fazia neuro, lesada medular, e ela fazia fisiosolo, e o cara da fisiosolo, ele montou um esqueminha, assim, ele pegou lá um engenheiro e montou na clínica dele um esqueminha de sustentação de peso, assim, uma esteira com... Era tipo isso, era uma cadeirinha de escalador, assim, ele conseguia acertar, assim, era meio grosseiro, assim, não tinha exatamente a força que ele estava aplicando, que ele estava suspendendo, mas ele montou no consultório dele, ali na Ipiranga. Mas durante a faculdade eu não lembro, não sei se o Lucas agora teve, mas pelo menos eu não tive. Não tivemos. É que essa parte eu acho que seria ali com o Jefferson, que a gente talvez veria, né, na biomecânica, ou... Não, mas eu nem falava tanto, claro, eu sabia da biomecânica, mas eu queria ver, assim, a própria terapia mesmo, né? Por exemplo, eu sei que tem a terapia de marcha mesmo, né, na esteira. Eu me lembro que quando a gente estudou lá com os Parkinson, com os amputados, tinha essa história, a velocidade de marcha era um marcador, e aí foi que a gente começou a linkar as coisas com a energética e tal, com a velocidade ótima e tal. Foi até por esses estudos ali. Mas e também soube dessas coisas de aplicação, né, de terapia, mas eu não sei até quanto foi estudado, porque eu sei que a física é que nem a educação física, tem algumas áreas que vão muito na experiência, tipo essa história do cara da Ipiranga, assim, não é que estudou bastante como aplicar, quando aplicar, né. Ô, Tarta, o que eu sei ali do Hospital de Clínicas, que eu vi na época que eu estava lá, nos andares, né, eu não sei que setor que foi que eu fui, a gente foi fazer uma visita, era uma espécie de um andador gigante, né, tipo um andador de criança, né, que o pessoal insiste em botar criança, né, quando está começando a andar, o pessoal insiste em fazer esses negócios aí. Mas era um negócio super grande, assim, alto, bem alto, assim, maior que eu até, e com uma base maior, grande, assim, porque ia botar um adulto, né? Então tem que ter um contrapeso, assim, né? E aí tu vestia a pessoa, né? Vestia a pessoa por cima, sei lá, como é que a pessoa entrava, eu acho, na verdade, por baixo, né? Vestia a pessoa por baixo, pela cintura, e aí porque ele tinha que ser uma base larga o suficiente para ter o apoio no solo, mas também para que tivesse liberdade para ele fazer a passada sem bater nos ferros, né? Então era uma coisa bem grande mesmo, uma estrutura alta e larga, para poder ter espaço para a pessoa fazer a marcha, né? E não bater nos ferros. E ele tinha rodinha, então tinha no andar, sabe, ali no corredor, os corredores ali dos leitos, ali dos quartos, dos hospital de clínica são largos, né? São bem grandes. Então o pessoal fazia isso no corredor, botava o paciente ali e aí eles ficavam andando como se fosse um andador de criança. Isso é bem comum, né? Isso vocês talvez tenham tido, né? Mas eu vi o pessoal bota o andador, esse corredor assim, e o paciente se segura até e vai se apoiando, né? Na neuro usam muito, né? Mas esse não se segura, a marcha fica livre. Ele não tem, assim, é só vestir, entendeu? Tu veste a pessoa para ela ficar presa ali num sistema de... Sim. Né? Já é uma sustentação ali, né? É uma sustentação. Só que não tinha apoio para os braços. Não tinha. Era marcha livre, assim, tanto para os braços quanto para as pernas. Hoje eu acho que tem mais isso na UTI ali. Eu vi, pelo menos no período que eu passei na UTI, que tinha mas também para deixar o paciente em pé, né? Porque os pacientes às vezes não conseguem ficar em pé sem sustentação. Então, vestia, deixava ele ali uns 10 minutos, alguma coisa do gênero, e era difícil tentar dar passos. Daí, quando ia para passo, geralmente não usava ele no tempo que eu tive. Daí já ia com andador mesmo, para ter descarga de peso também. Uhum.
Porque aquele é como se fosse um guincho, né? É um guincho que dele vai mensurando o quanto... Só que é muito custoso, demanda muito tempo para vestir o paciente ali. Eu acho que por isso que não usavam tanto. E tem algo parecido na neuro, que daí é para criança, que é o pé de açute, eu estava pesquisando aqui, que é uma gaiola... Quer ver? Deixa eu compartilhar. Que daí ela tem um propósito quase nesse estilo, que é como se fosse uma gaiola, que daí tu consegue prender os elásticos, tentar para cima, para baixo, e ela é mais utilizada com crianças, né? Pacientes neurológicos, que é mais nesse sentido. Ele fecha as cadeias, daí tu pode ir mais para cima, sustentar mais, tira um pouco dos elásticos, sustenta menos. E daí tem na Kinder aqui. Sim. Sim, aí é a mesma ideia. Tu dá sustentação lateral Isso, também. daí dá para botar com a esteira. Mas daí são pacientes que são mais críticos, né? Eu acho que do que eu vi era mais isso, assim, no curso aqui. Bem legal, bem legal. Coisa de velho, eu vou falando de um assunto depois do outro. Desculpa que eu tô fugindo, mas é a última coisa, assim. Agora, quando eu vi essa coisa do Kinder aí, faz uns anos, com a Paula Finato, eu sugeri para ela uma coisa que eu fazia nas aulas de especialização com a esteira, que eu fazia era botar elásticos, assim, a pessoa estava na esteira e aí eu jogava com as ideias do trabalho mecânico positivo, negativo, botando forças de frenagem, forças de aceleração, por exemplo, né? E aí eu jogava com essas forças, assim, para eles entenderem um pouco da fisiomecânica geral, de como altera a eficiência, custo e que tipo de ação muscular, né, faz. E era uma brincadeira muito legal, assim, porque aí o que eu fazia? Comecei a fazer com elásticos no centro de massa, que atuava sobre trabalho externo, e também nos segmentos eu botava elásticos, né? E aí eu me lembrou esse daí. Aí com a Paula a gente pensou em fazer uma gaiola que seria uma de locomoção funcional, onde a pessoa fica na esteira com umas barras de ferro, que eu pensei em umas coisas tipo de ônibus, mas podia ser uma coisa mais bonita, onde tu botava elásticos em alguns lugares para aumentar a ação muscular que tu desejasse, né? Então, se tu tinha alguma assimetria, tu queria fazer um reforço muscular de algum grupo, tu teria que fazer. Só que a gente, claro, a gente estava pensando em montar os protocolos, né? Porque tem que estudar para ver mesmo que ação que faz, do ponto de vista muscular, metabólico, mas o projeto morreu também, esse aí não andou. Mas é uma coisa que eu vejo que cada vez mais estão usando, né, essas estratégias, assim. Tem o pessoal já falando de treinamento funcional na esteira, que eles fazem algumas coisas parecidas com essa aí que eu pensei, e agora esse exemplo do Lucas, que talvez já fazem há anos, não sei, que é ficar botando vários elásticos, porque dependendo do elástico como tu bota, tu pode diminuir ou aumentar o custo metabólico, né? Por exemplo, uma força pequena, médio lateral, altera muito a ação muscular, né, glúteo médio, toda a musculatura relacionada mais à parte lateral ativa muito, né? Então seria interessante ver o que isso pode auxiliar ou não na marcha também, né? Ou seja, a parte da hipogravidade, aquela ideia original, na verdade é uma força só, né? Essa redução nesse sentido. Mas a gente pode pensar em outras, né? Por exemplo, ali no artigo, né, Diana, eu acho que não é no teu capítulo, mas eu me lembro que eu fiz uma relação, por exemplo, da hipergravidade também. Então, se a gente um dia for caminhar em Júpiter, por exemplo, a gente vai ter o outro problema, da gravidade muito maior. E aí o Cavanha estudou isso, né? E aí eu vi que alguns parâmetros se assemelhavam à marcha de obeso, por exemplo. Aí, de novo, está atuando uma coisa que é simples, né? Simplesmente tu ter uma força vertical maior, né? Que pode ser pela gravitação ou pode ser pela própria massa, né? Que as duas estão atuando ali para resultar numa força maior, né? E se assemelhavam esse efeito também, né? Que era o contrário, tu teria uma energia potencial muito maior, né? Então tu teria que ter, por exemplo, as situações de recovery em velocidades maiores, né? Porque é onde ia começar a equilibrar as duas energias, né? A vertical e a horizontal, por exemplo. Agora eu fiquei pensando, talvez possa estar viajando, mas
Não tem diferença com as fotos que o Lucas mostrou ali, dos elásticos serem puxados mais na horizontal do que na vertical, porque, por exemplo, o jeito que o estudo do Minetti lá, os elásticos são na vertical, né, totalmente. E ali nas crianças eles estavam mais verticais, não sei se os vetores de força, alguma coisa poderia mudar. Sim, é isso que eu estava dizendo, assim, na verdade, esse primeiro modelo ali do Minetti é muito simples, é uma força só, né? Sim. Depois tem várias outras, né, que essas que eu comentei para vocês que eu aplicava nas aulas, na prática, né? É uma força só frenando, que é também muito simples, né? É o que o Horkheimer fez, né? Ou frenando ou acelerando, se tu botar empurrando, tu faz mais excêntrica, né? Como se estivesse subindo, descendo lomba, né? Teus músculos, tu começa a atuar para manter aquela velocidade e alguém te empurrando, seria assim, né? Esse é o sentido da coisa. E é muito legal de fazer, parece, tu começa a botar uma energia maior ali, tu faz uma excêntrica boa também, né? Mas, de novo, só essas duas que eu falei, não tem estudo sistemático sobre como isso pode alterar, por exemplo, em relação a uma marcha na inclinação mesmo, né? Isso poderia ser coisas interessantes. Os caras viram, por exemplo, não, já tem uma, aquela da força horizontal no idoso, né? O idoso fortalece até mais gastrocnêmio, ele faz uma marcha melhor quando ele tem uma força horizontal frenando ele, né? Isso aí os americanos já começaram a ver. Mas, de novo, é uma coisa muito simples, né? Val, para te responder, primeiro que eu acho que tem pouquíssimo, né? E do que eu lembro, assim, com base de fisiomecânica boa, só dos americanos, dos alunos do CRAN ali, que estão indo para esse lado, já com resultados muito legais para o idoso. Até eu sugiro, eu já mostrei em reuniões anteriores esses achados de tanto que me chamou a atenção. Os caras aplicaram a força e chegou a melhorar até a força local, assim. Eles fizeram um grupo caminhando na esteira normal e outro adicionando essa forcinha só de frenagem. Era em 5%, era bem baixa a força, assim, né? E controlaram a carga toda, ou seja, esse cara que tinha essa força a mais andava em velocidades menores para equilibrar a carga total de treino, né? E quem treinou com essa força a mais do idoso aumentou mais a VAS, né? Não sei se foram mais econômicos, mas funcionalmente foram melhor. A VAS aumentou mais e a força local de gastrocnêmio, que era a hipótese do CRAN, né, de que o gastrocnêmio serve como um propulsor à frente, foi confirmada. Aquele grupo ali aumentou a força de gastrocnêmio. Eu falei até para o grupo, esse aí é o exemplo de estudo que cai que nem uma luva, né, o sonho de consumo do Locomotion, desgraçado, já fizeram na frente. Mas assim, mas tem coisas, tem outras forças, né, essa médio lateral, tem toda uma linha de estudo do custo metabólico da estabilidade lateral. Também daria para se fazer, né, verificar, mas claro que seria interessante ver onde tem mais redução disso, né, onde as pessoas perdem mais essa força. Talvez alguma patologia que tenha alguma redução de equilíbrio, né, médio-lateral, alguma coisa assim que pudesse. Né. E eu só para te dizer, Val, na minha experiência, que é pequena, que é só prática, assim, e tal, essas forças médio-lateral, fora dessas forças ou vertical ou só horizontal, elas impactam muito mais no metabolismo, assim. São pequenas forças que o sujeito tem que ativar muito o músculo para compensar isso, assim, né? Così. 10 horas, pessoal. Diga lá. Não, exato. Mas eu não sei se tem relação, mas falando da física ali, tem uma para neuro, né, para pacientes neuro, uma técnica FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva, que trabalha muito nisso, assim, quando está reabilitando o paciente para reeducando a marcha, a caminhada, aplicando forças manuais na pelve, por exemplo, laterais, para a esquerda, para a direita, anteriores ou posteriores, para trabalhar esses desequilíbrios nessas forças, assim. Lembrei disso agora, estava comentando desses vetores de força, né? Então, pensando nesse sentido, o cara tem o Trendelenburg positivo, e daí aplica a força no sentido oposto para ele fortalecer, né? Isso aí seria um modelo de estudo relativamente simples, né? Só teria que ver a validação de todas essas coisas, porque eu sei que a Flávia vai muito na pressão ali no manual e tal, né?
mas se vocês conseguirem definir isso clinicamente, ó, pega um grupo que tem o Trendelenburg que tu falou positivo, aí já me perdi, mas vamos dizer que eu mais ou menos entendi, e tu definiu bem, versus um grupo controle, e adiciona esse estímulo, e vê de modo agudo, crônico, o que acontece na marcha deles, né, para confirmar hipóteses até, né, isso é uma coisa bem interessante. Foi tão interessante que até a Siri ouviu aqui e já está me respondendo. Não, agora não. Bom, mas acho que então, pelo andar da hora, vamos encerrando. Não sei se alguém tem algum comentário a mais, alguma pergunta. Eu estou satisfeito. Me diverti. Acho que cada reunião sai uns 3, 4 projetos de pesquisa aqui, né? Não, eu só quero lembrar que, apesar de tudo... Hay que lembrar eso de levar una agenda para poder escribir tudo isso. Não esquecer. Daqui a pouco sai alguém interessado e tá. Eu só quero deixar claro, aproveitar que está sendo gravado, que apesar de tudo, o Grêmio ainda foi campeão brasileiro de aspirantes. Então, quero deixar isso registrado. Falei. Eu não vou comentar nada. Porque é fácil falar nessas horas, né? Só o pessoal comentou que time grande não pode cair mais vezes do que o número de títulos que tem, né, de um campeonato. Mas não sei bem o que eles quiseram dizer com isso, só deixo esse registro também. Eu só iba depois, já que estamos encerrando, iba a pedir para o professor, está gravando, minutinho depois de encerrar a reunião, só para falar de outro tópico diferente. Bom, então... Ou, pode ser, Dia, já entramos lá na sala do... Eu já abro a sala lá, nossa, pode ser? Pode ser. Uhum. Tá, que aí o André não precisa ficar segurando aqui a sala e tal. Só avisar, eu não sei, de repente se eu voei, de repente eu não vi meus e-mails, só mandem, eu vou pedir para mandar, porque hoje não deu tempo de mandar para os meus alunos daqui, eu cheguei para mandar o link mais cedo, peço desculpa, da reunião, tá? Para dar tempo, né? Que a gurizada aqui também é cheio de esquema, né? Então, e aí eu também me atrasei, eu peço desculpa por ter chegado atrasado. Tá, beleza. Não, vou mandar mais cedo. Tchau, pessoal, daqui a pouco então já entro na outra sala. Tá. Pelo menos dessa daqui, Marcelão, é sempre o mesmo, tá? O link é sempre o mesmo. Dessa daqui, que é o de Beleza. hoje, vai ser sempre daí. Tá, tranquilo. Beleza. Saquei. Tchau, até depois. Então, Até daqui a pouco, gente. Tchau, gente. Valeu. Pessoal. Encerrar aqui.